Boa noite, irmãos, graça e paz. O assunto que nós vamos estar tratando hoje sempre, de vez em quando, eu tenho procurado falar aos irmãos tanto sobre o céu quanto sobre o inferno, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o inferno e vamos ver o que a palavra de Deus nos fala, porque é muito importante a igreja estar ciente do que vai acontecer. E eu quero ler dois textos lá em Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 9, depois nós leremos Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Então vamos começar primeiro, Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 9. Amém? Todos acharam? Amém. Então vamos lá, Apocalipse 14, a partir do versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, que é aquele número 666, né? Também esse beberá do vinho da cólera ou da indignação de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, que é Jesus. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem dia, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Amém? Acharam? Amém. A palavra nos diz assim, olha: e o versículo 10, né? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos, o mar aqui representa as nações, tá? Que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Que Deus nos abençoe nesta leitura. Nós vamos fazer mais uma oração. Bendito Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra,
diante da tua igreja, e nós queremos honrar e glorificar Jesus. Queremos que o Espírito Santo trabalhe em cada coração, me ajude a transmitir a tua palavra de tal maneira que o nome de Jesus seja glorificado. Sê conosco, Senhor, pois nós oramos, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus amados, o inferno é tanto a ausência de Deus, quanto a manifestação de sua ira para com todos os incrédulos. Essa é uma afirmação que eu estou fazendo. O inferno é tanto a ausência de Deus, quanto a manifestação de sua ira para com todos os incrédulos, ou para com todos aqueles que não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meus amados irmãos e amigos, esta mensagem é uma admoestação, é um alerta para todos aqueles que estão sem Cristo, que ainda não aceitaram a Jesus Cristo em seu coração. São pessoas que vivem neste mundo e ainda não aceitaram a Jesus, não tomaram a decisão mais importante na vida, que é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. São pessoas que não nasceram de novo, aquilo que a palavra nos fala em João capítulo 3, a história do encontro de Nicodemos com Jesus, fala do novo nascimento. São pessoas que não nasceram de novo. Aliás, o texto de João capítulo 3 nos fala que aquele homem, Nicodemos, era religioso, mas estava perdido. E tem muitas pessoas ainda neste mundo, são religiosas, têm uma religião, né, e bate no peito: eu tenho a minha religião, nasci nela e vou morrer nela, mas estão perdidos. E nesta mensagem eu quero deixar bem claro, pontuar algumas coisas importantes. Primeiro, a maior tragédia humanitária ainda está por vir. A maior tragédia entre as nações ainda está por vir. Segundo, a maior tragédia entre as nações é uma tragédia escatológica. Está reservada para o fim dos tempos, conforme as profecias proferidas tanto pelos profetas quanto por Jesus, pelos apóstolos. Essa maior tragédia entre todas as nações é escatológica. E, terceiro lugar, eu quero deixar claro que toda a tragédia que já aconteceu em todos os tempos, e as tragédias tais como o Covid-19, que ainda está recente, as consequências entre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as chuvas torrenciais que aconteceram aqui no Brasil, principalmente aqui no litoral paulista, com mais de 60 mortos, e a destruição também, né, nessas 60 mortes, casas, pessoas perderam tudo, e também os terremotos recentes que aconteceram na Turquia e Síria, com mais de 60 mil mortos, e a gente pode ver isso pela televisão, os prédios caindo, né? E ainda tem pessoas ainda soterradas, que ainda não conseguiram localizá-las, né? Os seus corpos. Portanto, até mesmo famílias que têm passado por algumas circunstâncias ou de enfermidade, tem pessoas, até mesmo aqui na nossa igreja, que têm enfrentado problema de enfermidade na família durante 20 anos, 30 anos, aqui na igreja, que estão sofrendo. Isso é uma tragédia, né?
E não importa o tipo de situação, turbulência que você esteja passando a nível de família, por mais que você esteja passando, mesmo que seja um câncer dolorido que está te corroendo, né? Isso não é nada, isso não significa nada em relação todas essas tragédias que eu mencionei, e outras, né? Desde a fundação do mundo e do decorrer dos séculos, a gente tem visto na história tantas tragédias, tanto sofrimento, mas eu quero afirmar para os irmãos, todas as tragédias que já aconteceu e estão acontecendo, e que vão acontecer ainda de acordo com as profecias de Jesus, não dá para comparar com este inferno que vai atingir todos os povos, todas as nações, de todos os tempos, ou seja, a maior tragédia descrita como o inferno, conforme eu afirmei. O inferno é tanto a ausência de Deus, quanto a manifestação de sua ira com todos os incrédulos. Por isso que esta mensagem é uma mensagem de admoestação, é uma mensagem de alerta, porque as pessoas não param para refletir, para pensar o que significa um Deus irado, o Deus criador do universo, criador de todas as coisas irado. E nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 14, ele vai derramar o cálice da sua ira sobre os incrédulos, para as pessoas que não aceitaram esse Jesus. Deus vai derramar esse cálice. O tempo presente é o tempo da graça, é o tempo das oportunidades, mas ele vai derramar esse cálice. Imagine uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Tudo que você come, tudo que você bebe, tudo que você faz, tudo tem a manifestação da presença de Deus. O ar, o sol, os alimentos, tudo. Não tem nada que você não vê a manifestação da presença de Deus, porque foi Deus que criou. Todas as coisas foram criadas por meio dele, por ele e para a glória dele. Jesus fala: sem mim nada sois e nada podeis fazer. Por isso que o salmista fala que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então tudo tem a mão de Deus, tudo. Agora imagine, inclusive você que foi criado por Deus, você existe porque Deus decidiu criar você, e você foi criado para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Imagine se você não atentar para essa mensagem, esse alerta. O inferno é definido como a ausência de Deus. Imagine uma pessoa viver, porque esse corpo que nós temos, a nossa existência, você nunca vai deixar de existir, você não vai ser extinto. A gente vai morrer fisicamente, mas a sua alma não vai morrer. A gente vai ver isso aqui no texto. A sua existência nunca vai acabar, vai para um lugar, ou para o céu ou para o inferno. Agora tem pessoas, por isso que eu estou enfatizando essa questão dessa afirmação aqui, porque depois nós vamos fazer uma análise de alguns versículos da palavra de Deus, para ficar bem claro sobre essa questão. Então tem pessoas que não param para refletir as consequências da ausência de Deus na sua vida, vive aqui como se Deus não existisse. E eu quero afirmar uma coisa: hoje a presença de Deus se manifesta tanto para os bandidos, para uma pessoa, até para um serial killer, uma pessoa por mais bandida que seja, as pessoas na vida de pecados, né? Deus manifesta a sua presença. É o tempo da graça. Deus manda suas bênçãos para pessoas de todos os tipos. Então está incluindo todo mundo. Bênção Deus vai derramando. É o tempo de oportunidade.
Então a presença de Deus se manifesta para todo mundo, tanto para bandido, quanto pessoas honestas, pessoas que servem a Deus. Deus está presente em tudo, em tudo. Mas vai chegar um momento, por isso que eu quero chamar a atenção, vai chegar um momento que vai mudar o cenário. Por isso que eu estou definindo o inferno como também a ausência de Deus. Esse relacionamento que as pessoas não querem ter, esse desejo do coração vai ser consumado, porque Deus vai satisfazer o desejo dessas pessoas que não querem relacionamento com Ele, que não buscam a presença dEle. Por isso que o profeta fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Mas tem gente que não quer saber de Deus, né? Meus queridos, meus amados irmãos, amigos, vamos ouvir então o que a palavra de Deus nos fala sobre o inferno. Lá no salmista, no capítulo 9, versículo 17, fala assim: os ímpios, ou seja, o iníquo, serão lançados no inferno, e todas as nações, ou todas as pessoas que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Mateus capítulo 25, Jesus traz uma palavra também, capítulo 25, a partir do versículo 31, é uma mensagem escatológica. Jesus fala assim, ó: quando vier o Filho do Homem que é Jesus, quando ele vier na sua majestade e glória, né, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei, que é Jesus, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí um pouquinho mais para frente, e também o rei vai dizer no versículo 41, Jesus vai dizer aos que estiverem à sua esquerda. Então o rei Jesus dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o versículo 46, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então Jesus, nesta palavra, ele está deixando bem claro, falando de ovelhas, ele está usando aqui uma linguagem, né, que o povo judeu, o povo da Palestina entendia, porque o pastor na época ele cuidava muitas vezes de cabritos e de ovelhas, e muitas vezes tinha aquela briga dos cabritos com as ovelhas, e eles se separavam, os cabritos das ovelhas. E aí Jesus está usando essa questão do pastor e as ovelhas, e fazendo uma aplicação dos cabritos representando as pessoas que não reconhecem Jesus como bom pastor, e falando das ovelhas, né, como aquelas que reconhecem Jesus como pastor. Então por isso que ele fala que as ovelhas estão do lado direito, separadas, né, serão separadas pelo anjo de Deus quando Jesus voltar, e ouvirão aquela voz. As ovelhas ouvirão esta voz, que representa os seguidores de Jesus, porque ele é o bom pastor. Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E para os cabritos, que representam as pessoas que não aceitaram o bom pastor, não aceitaram Jesus, ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna.
Meus amados, antes de fazer-lhes algumas perguntas, eu ainda quero destacar algo muito importante sobre o inferno. A Bíblia muitas vezes nos fala de maneira metafórica, né? Usa metáforas para aplicar um ensino sobre determinado assunto, sobre um determinado tema. Quando a Bíblia nos fala sobre o inferno, dizendo que haverá fogo e enxofre, nós lemos aqui em Apocalipse que haverá fogo e enxofre. Provavelmente ela está usando uma linguagem figurada, e essa linguagem figurada está sendo usada para descrever a intensidade do sofrimento e do castigo eterno. Provavelmente, quando fala de fogo, né, e enxofre, não é no sentido literal, é uma linguagem metafórica, está sendo usada uma metáfora. E aliás, o livro de Apocalipse usa muito metáfora, usa muito linguagens para fazer uma aplicação de uma verdade, de uma situação, para fazer uma aplicação espiritual. Então, lá no inferno, por que eu falo isso? Porque lá no inferno as pessoas que irão para lá, e eu espero que nenhum dos que estão aqui vá para este lugar, não terão corpos de carne e osso, mas sim o corpo será espiritual para suportar o inferno. Todo ser humano receberá um novo corpo, tanto aqueles que irão para o céu, quanto aqueles que irão para o castigo eterno. Por isso que a palavra de Deus fala que lá no céu não se casam e não se dão em casamento, porque os nossos corpos serão diferentes. Essa dimensão, essa estrutura que nós temos hoje, não será a mesma lá no céu. Então, meus queridos, todos, tanto pessoas que irão para o inferno, quanto quem irá para o céu, vão receber um corpo espiritual, um corpo para suportar o inferno, porque o sofrimento será intenso, porque com esse corpo ninguém não terá condições de aguentar, não tem estrutura para aguentar, esse corpo físico não tem condições para receber um corpo, e nem mesmo nós que iremos para os céus, com esse corpo nós não temos condições, estrutura para aguentar o nível de alegria, de prazer, de beleza, nós não teremos estrutura. É como aquela mãe, aquela mãe que tem uma criança e entra em depressão pós-parto. Tem mulheres que têm um filho e a alegria é tão grande que ela entra em depressão pós-parto. E isso vai acontecer. Então, para a gente não entrar em depressão lá no céu, Deus já vai nos dar um novo corpo, um corpo maravilhoso, um corpo espiritual, né? Para a gente poder desfrutar, porque lá no céu será somente alegria, beleza, e é indescritível, é algo que não dá para a gente descrever. Nem o apóstolo Paulo falou que são coisas inefáveis que não dá para descrever. É muita beleza, é muita alegria, o negócio é perfeito mesmo. E o mais importante, estaremos diante da presença de Deus em resplendor e glória. Portanto, eu quero agora, depois dessa palavra de esclarecimento, eu quero fazer algumas perguntas e ao mesmo tempo respondê-las para abençoar o seu coração. Vejamos o que a palavra de Deus nos fala sobre o inferno. A primeira pergunta que eu quero fazer, e já vou fazê-la e responder: existirão pessoas perdidas e que serão lançadas no inferno? O que os irmãos acham? Sim. Vamos ver na Bíblia, né? Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 7:
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Depois lá em Mateus 22:13 fala: lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então existirão pessoas perdidas que serão lançadas no inferno? Sim, porque Jesus disse: então lhes direi explicitamente naquele dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a palavra iniquidade aqui significa aquela pessoa, aquele indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências do seu pecado, e nem mesmo tem vergonha de cometer. Tem pessoas que já estão com a mente cauterizada, estão pecando, estão acostumados a pecar, não tem vergonha, a mente está cauterizada. É como um serial killer, tem prazer em matar. Tem pessoas que têm prazer em pecar, em roubar e matar, que é latrocínio, né? Latrocínio é roubo seguido de morte. Tem pessoas que têm prazer de fazer isso, de matar, de roubar. Por isso que o mundo está tão violento, né? As pessoas roubam com uma facilidade, né? Rouba celular, né? Rouba carro, né? Tem aumentado a violência, porque tem pessoas que têm realmente prazer, e Jesus está falando que essas pessoas estão perdidas, e vai ter um julgamento. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Jesus vai falar para essas pessoas que têm prazer no pecado: apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Segunda pergunta: onde estarão as pessoas perdidas? A resposta é muito clara: no inferno. É o que diz Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, a pergunta que eu fiz aqui: onde estarão as pessoas perdidas? No inferno, porque Jesus está falando: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então esse Jesus que nós adoramos hoje ele é Salvador. Então ele está falando, isso é uma palavra boa para nós como cristãos. Mesmo que tenhamos que morrer por amor a Jesus, as pessoas por mais que pratiquem atrocidade contra a igreja, e muitos dos nossos irmãos em alguns países comunistas, países socialistas, países onde a religião é extremista, conforme o hinduísmo, o budismo, o islamismo, que matam cristãos, Jesus fala: não precisa se preocupar, porque só pode matar o corpo, eles não têm poder sobre a alma. Eu não quero ver eles matar a alma. Vocês têm que temer a mim, porque eu tenho poder para dar a vida, tirar a vida de qualquer pessoa, e tenho poder também para salvar uma alma e para lançá-la também no inferno. É essa pessoa que nós temos que temer. Por isso, irmãos, eu como pastor desta igreja, quando eu vejo notícias aí de profecias, que vai acontecer isso, que vai não sei o que, eu não tenho nenhum medo. Venha o que vier, venha a besta, o falso profeta, venha o anticristo, venha não sei o que, venha o sistema do governo globalista, não sei de que sistema que vier, corrompido e perverso, venha do jeito que vier. Jesus já está nos garantindo que nada poderá nos separar do seu amor, né? E que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Então eu tenho essa esperança no meu coração,
e ter essa tranquilidade, saber que o que eles podem fazer é dar um tiro na minha cabeça, me arrebentar, e acabar comigo, com o meu corpo, mas com a minha alma eles não conseguem fazer nada. Ninguém consegue fazer nada com a alma, a não ser Jesus. E nem mesmo o diabo. O diabo também vai ter o seu julgamento, a gente vai ver isso depois aqui. Então, onde estarão as pessoas perdidas? No inferno. E um outro texto, outro versículo que nós já lemos, né? Versículo 15 de Apocalipse: no lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, onde estarão as pessoas perdidas? No inferno, no lago de fogo. É que eu disse aqui, quem pegou a mensagem desde o início, eu não acredito que seja literal, né? Esse lago de fogo é para falar sobre a intensidade do sofrimento. É uma linguagem metafórica para falar da intensidade do inferno, porque não terá corpo físico para queimar. E a gente sabe que a queimadura física, né, dói muito, né? Mas dói demais. Agora imagine o sofrimento da alma semelhante a esse sofrimento de uma queimadura no grau máximo. Terceira pergunta: quem será lançado no inferno? E eu quero ler com os irmãos Lucas capítulo 13, para vocês saberem quem será lançado no inferno. Lucas 13, a partir do versículo 24, aliás, eu vou ler a partir do versículo 22, para ficar bem claro, quem será lançado no inferno? Está falando aqui sobre a porta estreita. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E nós sabemos que Jesus estava caminhando para morrer numa cruz, para trazer a salvação para nossas almas. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater diante dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas e todos os santos, mas vós lançado fora. Aí ele escreve. Então, nessa palavra de Jesus aqui, quem será lançado no inferno? Todos os que praticam a iniquidade. Iniquidade, eu volto a repetir, são pessoas que estão acostumadas a pecar, a praticar as obras da carne, não se importam mais com as consequências e nem tem vergonha de estar pecando. Tem pessoas que adulteram, prostituem, vivem a vida no mundo das drogas, dos vícios, do alcoolismo, da desonestidade, do furto, não está nem aí. Só que o que Jesus está falando, que essas pessoas, todos que praticam a iniquidade, que têm prazer, elas serão lançadas no inferno. Todos que praticam a iniquidade. Também, voltando ao que diz lá, Apocalipse capítulo 20, nós já lemos: os que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro. Deus tem um livro que Ele tem anotado o nome das pessoas.
E ele só anota o nome das pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, conforme diz João Batista, apontando para Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só quem aceita Jesus como único e suficiente Salvador, à medida que a pessoa se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus, seu nome é escrito neste livro, no livro de Deus. E por isso que está dizendo aqui o texto: quem é que será lançado no inferno? Os que não tiveram seu nome escrito no livro da vida. Você tem certeza que o seu nome está escrito neste livro? Se você não tem certeza, hoje é uma boa oportunidade para você tomar a sua decisão. Quem será lançado no inferno? Todos os que não nasceram de novo. E eu gosto sempre de falar sobre o novo nascimento, conforme na introdução dessa mensagem eu falei sobre a história de Nicodemos, capítulo 3 de João. Quem é que será lançado no inferno? As pessoas que não passaram pelo novo nascimento. Eu sempre gosto de dizer aqui para a igreja, né? Quem nasce duas vezes, morre uma. Quem nasceu só uma vez, vai morrer duas. Então, quem nasce duas vezes, significa que ela nasceu fisicamente, todos que estão aqui, nasceu uma vez. Agora, quem passou pelo novo nascimento, que Jesus já nasceu no teu coração, nasceu duas vezes, fisicamente e espiritualmente. Agora, se você só nasceu fisicamente, você vai morrer duas, vai morrer fisicamente e espiritualmente, aí você vai para o inferno. Por isso que a Bíblia nos fala que quem será lançado no inferno? Aquelas pessoas que não nasceram de novo. Por que o texto fala em João capítulo 3, quem não nasceu de novo? Porque quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nasceu de novo não pode ter vida nova, não pode ter vida eterna, não pode ter salvação. Então, se você não tem Jesus, você está perdido. Você pode ter religião, mas você está perdido. Então você tem que nascer de novo. Sem o novo nascimento, o seu nome não será escrito no livro da vida. Você precisa nascer de novo, nascer espiritualmente. Isso só é possível mediante o arrependimento de seus pecados, reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Não é placa de igreja, não é pastor, não é padre, não é o papa, não é nenhum líder religioso, é só Jesus. Por que só Jesus? Porque Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, o Pai que está nos céus, a não ser por Jesus. E se você entende um pouquinho de português, você sabe que quando fala que Jesus é o caminho, está usando o artigo, e o artigo define. Jesus é o caminho, ele não é um caminho, ele é o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus o Pai que está no céu, a não ser por Jesus. Por isso que é muito importante você entender que quem será lançado no inferno? As pessoas que praticam a iniquidade, as pessoas que não estão com o seu nome escrito no livro da vida, e as pessoas que não nasceram de novo. E a quarta pergunta: por quanto tempo estarão no inferno? Quanto tempo vai durar? A Bíblia responde: irão estes, Mateus capítulo 25, 46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Portanto, por quanto tempo estarão no inferno? O sofrimento no inferno será eterno. É um sofrimento eterno. E a palavra grega para eterno é aions. Não tem relógio, não tem cronômetro. E aí? A palavra eterna é isso. Não tem relógio. Aqui nós
a nossa experiência aqui na nossa terra, nós temos o relógio, né? Está sempre trabalhando, usando os minutos, né? Os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, os séculos, mas lá não haverá relógio. Então, o tempo é eterno. O sofrimento no inferno será eterno. Então, é para você pensar. E a última pergunta, caminhando para o final: qual será o estado, ou seja, a condição das pessoas no inferno? Como que vai ser a vida lá no inferno? A palavra de Deus nos dá também a resposta. Primeiro, a Bíblia fala que essas pessoas estarão condenadas. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Qual será o estado e a condição das pessoas no inferno? Estado de condenação. Segundo, não terão descanso. E eu quero ler com vocês, só para o texto que nós lemos no início, quero só frisar para vocês, versículo 10 e 11, Apocalipse capítulo 14, porque lá no inferno não terão descanso. Apocalipse 14, versículo 10 e 11, também as pessoas que irão para lá beberá do vinho da indignação, da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século do século, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, meus queridos, o estado, a condição das pessoas que irão para o inferno: não terão descanso. Não terão descanso. E, de acordo com Mateus capítulo 13, a Bíblia nos fala também: rangerão os dentes. Olha a intensidade do sofrimento. E os lançarão, olha o que Jesus está falando, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E Lucas 13, 24: esforçai-vos para entrar na porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, qual será o estado das pessoas no inferno? Primeiro, o estado de condenação. Não terão descanso. E elas rangerão os dentes. O sofrimento vai ser tão tenso. É uma linguagem figurada também aqui. Porque rangerão os dentes, elas não terão corpo, né, físico. Falando da intensidade do sofrimento. Eu iniciei dizendo que o inferno é tanto a ausência de Deus, quanto a manifestação da sua ira para com todos os incrédulos, para com todas as pessoas que não aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O inferno é tanto a ausência de Deus, quanto a manifestação da ira de Deus para com todos os incrédulos, pessoas que não se importam com a Bíblia, com a palavra de Deus, não gostam de igreja,
não tem interesse nas coisas de Deus. O inferno é para essas pessoas. E a conclusão que nós chegamos diante dessas palavras aqui de alerta, de admoestação, eu sinto como pastor o desejo de fazer um apelo ao teu coração. O diabo, juntamente com seus anjos, também estarão lá no inferno. As pessoas irão para o inferno e lá estarão também o diabo, Satanás, com todos os demônios das trevas, os anjos caídos, junto com os seres humanos que fizeram a vontade do diabo e que não quiseram aceitar Jesus, estarão junto com o diabo lá. O diabo também será condenado e julgado lá para o sofrimento eterno. Você já parou para pensar sobre isso? Eu quero fazer um apelo para o teu coração aqui. Se você quer se preparar para encontrar com Deus, essa mensagem aqui não é para colocar medo em você, é apenas para te advertir, te admoestar, te alertar que isso vai acontecer. Isso não é palavra de homem, isso é palavra de Deus. Por isso que Jesus fala: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, que conduz para o inferno, e muitos estão entrando por essa porta larga e indo para o inferno. E a igreja existe para pregar o evangelho da salvação, o caminho que nos conduz aos céus, a presença de Deus. Hebreus capítulo 9 fala: está ordenado aos homens morrerem uma única vez, e vem depois o juízo, o julgamento. Tempo das oportunidades de você aceitar Jesus enquanto você está vivo. Se você não aceitar Jesus enquanto está vivo, você não vai ter mais oportunidade. Você não pode partir desta vida sem aceitar Jesus no teu coração, porque está ordenado por Deus um homem morrer uma única vez e vem logo depois o juízo. Mas para quem está em Cristo não haverá julgamento, não haverá condenação. Então você não pode falar: não, eu vou deixar para ver o que vai acontecer. Se você deixar para depois, você vai passar por julgamento. E o julgamento para você, quem está sem Cristo, é condenação eterna, é o inferno, é o sofrimento eterno. Não tem outra saída. Por isso que a palavra de Deus fala: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. E eu quero fazer uma oração. Eu não vou insistir. Se você quiser se preparar para encontrar com Deus, se livrar do inferno, gostaria apenas que você levante. Se você não tem certeza que está indo para o céu, você está na dúvida, levante a sua mão e fala: eu quero esse Jesus para mim, eu quero aceitar Jesus. E eu vou estar orando, a igreja vai estar orando por você agora, se você quer aceitar Jesus no seu coração. Há alguém que quer aceitar Jesus, que entendeu essa mensagem? Deus abençoe. Há mais alguém que quer se preparar para encontrar com Deus, quer ser livrado do inferno? É só levantar a sua mão, nós vamos estar orando. Há alguém? É como eu disse, eu não estou aqui para colocar medo em você, mas eu tenho como responsabilidade diante de Deus de alertar e de preparar esta igreja para todos nós irmos morar nos céus. Se você não está na dúvida, é melhor que você aceite Jesus, e a gente vai te ajudar a você firmar na palavra de Deus, a ser um seguidor, uma seguidora de Jesus.
Tem alguém aqui que está sendo tocado pelo Espírito Santo para aceitar Jesus, para se livrar da condenação do inferno? Há mais alguém? Só levantar sua mão, para a gente estar orando. Abaixe sua cabeça, vamos estar orando. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer por esse adolescente que levantou a sua mão, aceitando Jesus no seu coração. Que ele possa compreender a importância de ser um seguidor de Jesus, e que ele seja uma testemunha fiel de Jesus, e que a sua participação com a tua igreja, da obra de Deus, possa crescer cada vez mais. E aqueles que por acanhamento, por vergonha, ficaram na dúvida e não tomaram essa decisão, nós clamamos que o Espírito Santo possa visitá-los e convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, pois nós queremos muitas pessoas rendendo a Cristo para se livrar da condenação eterna, do inferno, e que possa se preparar para encontrar com Deus, porque o céu já foi preparado, e o Senhor vai um dia nos buscar para morarmos com o Senhor para todo sempre neste lugar maravilhoso. Nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Eu estava preparando a ordem do culto de manhã, e depois da mensagem está até escrito ali, combinei nada com o pastor, nada, não sei porque que eu nunca fiz isso, mas deixei assim, vamos um momento de reflexão, um momento de oração individual de cada um possa estar orando nesse momento depois da mensagem. E o meu objetivo, pensando ali, fazendo a programação, é que a mensagem possa trazer diferença, possa mudar, que a mensagem, quando for transmitida através da vida do pastor, possa ter mudança na nossa vida. Tiago vai falar que a gente não possa ser apenas ouvintes, mas praticantes. Irmão, a gente vai fazer isso agora. A mensagem, essa mensagem é a mensagem mais urgente para ser anunciada e pregada. Tem uma frase do Spurgeon que diz: você quer que eu te mostre o Deus da pessoa? Me fale para ela, me mostre para ela onde ela investe seu tempo e seu dinheiro, que eu vou te mostrar qual é o Deus dela. Irmão, como você tem vivido nessa vida aqui? Irmãos, daqui a 100 anos ninguém está mais aqui, estaremos na eternidade. Tem um grande pregador inglês que diz: cuidado para você não acordar na eternidade só para ouvir Jesus dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Presta atenção no que eu vou dizer agora, irmão. O pastor falou, eu entendi a intenção dele, mas a Bíblia não é o fato, quando o pastor fala de aceitar, ele está falando de um compromisso. Aceitar Jesus não é escrever o nome na Bíblia, não é apenas eu chegar, eu quero aceitar Jesus e levanto minha mão e acho que está resolvido. Não está. Não é apenas o fato de você levantar sua mão e falar: eu aceitei Jesus, pronto, acabou. Não. A Bíblia descreve, o fato é, eu vou assumir um compromisso. Quando eu coloquei essa aliança aqui, eu sou agora oficialmente casado com a Pâmela, eu assumi um compromisso com ela. Então Jesus está falando, está na hora de você assumir um compromisso comigo, de viver não mais para você, não mais para os seus sonhos, para os seus objetivos, para as suas metas, para os seus, enfim, para esse sistema mundano. Agora você vai viver para mim. A pergunta que eu faço hoje: como você tem vivido esta vida? O que mais você investe seu tempo? O que mais você investe seus recursos? O que mais, quando você acorda, o que você pensa? Quando você vai dormir, o que você pensa? Quando você vem à igreja, qual é o objetivo quando você faz estar aqui? Porque, irmãos, infelizmente nas igrejas brasileiras hoje, muitos dos que estão sentados nos bancos das igrejas estão caminhando para o inferno. Pessoas sem comprometimento, sem amor pelas coisas do Senhor, sem paixão.
Eu quero fazer essa pergunta para você: cadê o seu amor? Tem amor? Tem paixão pelas coisas do Senhor? Há prazer de estar aqui? Há prazer de meditar na palavra do Senhor? Há prazer de ter comunhão com a vida de igreja? Teve um homem que falou num livro: se você não tem prazer de fazer essas coisas, o que você quer fazer no céu? Irmãos, isso é sério. Nós estamos lidando com a eternidade aqui, e pessoas estão passando essa vida brincando, literalmente brincando, vivendo para os seus prazeres, estando na igreja,